Bem-vindos a mais um vídeo do Pérolas da Escritura. A rebelião de Lúcifer contra Deus, que ocorreu no céu, é um mistério complexo que vamos explorar hoje. Mas onde estava Deus quando Lúcifer conspirou contra ele? Por que ele não parou Lúcifer imediatamente? Hoje vamos investigar onde Deus estava durante a rebelião de Lúcifer. Lúcifer, o querubim guardião, era perfeito em todos os seus caminhos. Este ser era tão glorioso que caminhava sobre pedras de fogo e era um líder respeitado na adoração celestial. Ele entrava na presença do Todo-Poderoso e olhava diretamente para o rosto de Deus, um privilégio que poucos anjos têm. Mas Lúcifer começou a se admirar demais, focando em sua própria beleza e perfeição, algo que ninguém podia negar. Porém, o orgulho entrou em seu coração, fazendo com que ele não quisesse mais ser como Deus, mas ser Deus. A Bíblia descreve Satanás de várias maneiras. Nós o vemos no Jardim do Éden, na forma de uma serpente, e a partir daí, ele tem estado constantemente ocupado em enganar e desviar os homens do caminho. O Senhor Jesus o chama de o pai da mentira. Lúcifer era conhecido como filho da manhã. Na arte, ele é frequentemente retratado como uma figura masculina segurando uma tocha de fogo, sugerindo que ele frequentemente anunciava o amanhecer de um novo dia. No Antigo Testamento, Lúcifer é mencionado pela primeira vez como a estrela da manhã em Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. O nome de Lúcifer, por sua vez, foi traduzido da palavra hebraica Halel, que significa brilho. Deus criou Lúcifer junto com todos os outros anjos no céu. No entanto, Lúcifer eventualmente se rebelou contra Deus, levando à sua queda da graça. Essa narrativa intrigante levanta questões sobre por que Deus criaria um anjo apenas para ele se voltar contra ele e se tornar a personificação do mal por toda a eternidade. Sendo outrora o mais radiante e esplêndido de todos os seres celestiais, Lúcifer vivia entre as hostes celestiais e era um querubim ungido, encarregado do dever sagrado de liderar a adoração no céu. No entanto, nos recantos de seu coração angelical, ocorreu uma transformação sutil. A beleza de Lúcifer, antes um reflexo do esplendor de Deus, acendeu uma centelha de orgulho. Ele se deu conta de sua natureza impressionante e ficou com inveja da honra que pertencia unicamente ao Deus Todo-Poderoso. Os coros angelicais, que outrora louvavam o Criador, agora ecoavam com notas de amor próprio e adoração. Satanás amava mais a si mesmo do que a Deus. A sabedoria de Lúcifer, antes um farol de iluminação divina, começou a se ofuscar enquanto ele ponderava esses pensamentos proibidos. A própria essência de seu ser começou a brilhar com ambição. Lúcifer, o querubim ungido, ansiava por mais do que sua posição designada. Ele desejava ascender e reclamar o trono que só o Todo-Poderoso poderia ocupar. E assim, o orgulho se enroscou em seu coração, sussurrando promessas de soberania, de um reino onde ele reinaria supremo. As asas de Lúcifer, outrora abertas em adoração, agora suportavam o peso da rebelião. Ele reuniu uma legião de anjos que pensavam como ele, seus corações em chamas com o mesmo desejo proibido. A rebelião celestial explodiu, uma tempestade cósmica que abalou os próprios alicerces do céu. Lúcifer, agora Satanás, liderou sua insurreição contra o Criador. As cortes celestiais testemunharam o choque das espadas celestiais, os gritos retumbantes de anjos divididos entre a lealdade e a rebelião. Mas a justiça do Todo-Poderoso prevaleceu, e o exército rebelde foi expulso, uma queda celestial da graça. Houve uma guerra angelical cósmica que irrompeu. Lúcifer estava liderando uma rebelião contra o Criador e governante do universo.
O livro de Apocalipse captura esta cena no capítulo 12, onde vemos o arcanjo Miguel e seus anjos lutando contra um dragão e seus anjos. Esse dragão é simplesmente uma representação ou manifestação de Lúcifer. Satanás, na forma do dragão, não foi forte o suficiente para vencer o exército celestial, e ele e seus seguidores foram banidos do céu. O dragão caiu da graça, e Satanás começou a operar na terra. Lúcifer se tornou Satanás, e seus anjos seguidores se tornaram anjos caídos. Isso nos lembra que o orgulho, o mais mortal dos pecados, pode corromper até as almas mais puras. A queda de Lúcifer serve como um alerta para nós, refletindo o perigo da autoimportância excessiva. Ela nos ensina que nenhum ser, por mais exaltado que seja, está imune ao apelo do orgulho. Então, quando olhamos para as estrelas e nos maravilhamos com seu brilho, devemos também lembrar do querubim caído, cujo orgulho apagou sua luz celestial. Pois na história de Lúcifer, encontramos tanto advertência quanto esperança, um testemunho do delicado equilíbrio entre reverência e rebelião. O que Deus estava fazendo durante essa guerra angelical cósmica? Deus, o Criador Todo-Poderoso, observava tudo, enquanto uma grande rebelião se desenrolava nos céus. Lembre-se de que Deus não estava em pânico. O Salmo 2:4 diz que o Senhor se assenta em seu trono e ri. Deus estava em seu trono rindo enquanto o inimigo conspirava contra ele. Rir é a forma mais elevada de guerra espiritual. Por quê? Porque você está expressando sua vitória e rindo de seu lugar celestial, assim como Deus. Lembre-se de que diz em Efésios 2:6 que você está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Você está assentado com Deus. Você pode rir em seu lugar, assim como Deus ri em seu. Os anjos lutaram, suas asas ardendo com a rebelião, enquanto Deus observava com compaixão inabalável. No céu, onde o tempo se move de maneira diferente, a presença de Deus era como uma luz brilhante, ainda mais radiante que o sol. Seu trono, forte e firme, permaneceu inabalável durante o tumulto. Naquele momento, Deus estava governando e reinando sobre o universo, como sempre esteve. Seu trono ainda estava no centro de tudo. No entanto, Deus não estava apenas em um lugar. Ele estava em todos os lugares, abrangendo tudo ao mesmo tempo. Isso é chamado de sua onipresença. Deus está em todos os lugares, o tempo todo, simultaneamente. Quando Lúcifer, outrora um anjo respeitado, se rebelou, Deus sentiu compaixão. É importante lembrar que Deus é um Deus de emoções. Ele sente e pensa. E no momento da queda de Satanás, Deus deve ter sentido uma grande tristeza pela rebelião de um de seus anjos mais preciosos. A rebelião causou caos. O universo inteiro provavelmente tremia de medo. Mas, mesmo assim, Deus ainda amava sua criação. Nada poderia interromper seu amor pela criação. Mesmo que parecesse que tudo estava desmoronando, naquele momento Deus permitiu que os anjos escolhessem o que fazer. Alguns permaneceram leais, mas outros seguiram Lúcifer. Foi como uma guerra nos céus. Isso fala muito sobre o caráter de Deus. Ele sempre dará aos seres criados por Ele a escolha de amá-lo. O fato é que, sem escolha, não pode haver amor. O silêncio de Deus durante esse conflito confundiu os anjos. Alguns devem ter pensado que Ele os havia abandonado, mas outros certamente continuaram acreditando em sua justiça. O silêncio de Deus não era porque Ele não se importava. Era como uma tela em branco, esperando para que o destino fosse pintado. Essa perspectiva sobre o que Deus estava fazendo nos dá uma sensação de segurança no fato de que Deus sabe o que está fazendo. Até mesmo o destino final de Satanás e seus anjos testifica do amor e da compaixão que Deus tem por eles. Após a rebelião, Deus mostrou misericórdia. Em vez de destruir os anjos caídos, Ele os enviou embora
uma espécie de exílio cósmico. Mesmo que eles tenham se rebelado, ainda havia esperança. O plano de Deus se desenrolou ao longo do tempo, levando ao nascimento de Jesus Cristo. O Senhor Jesus estava, é claro, presente durante a rebelião de Lúcifer em cada parte dela. As lutas, o caos e a tristeza. Seu silêncio lembrou a todos que o amor significa ter escolhas, mesmo quando essas escolhas levam a problemas. A decisão de Deus de exilar Satanás, em vez de executá-lo imediatamente, levanta muitas questões teológicas e nos convida a examinar mais de perto a justiça e a misericórdia divinas de Deus. O exílio permite a possibilidade de redenção ou transformação, estendendo a misericórdia de Deus até mesmo aos seres caídos. A continuação da existência de Satanás também alimenta a luta cósmica entre o bem e o mal, servindo como um teste para a fidelidade da humanidade. Outro ponto importante a ser notado é que o conceito do exílio de Satanás também reconhece seu livre-arbítrio e a responsabilidade por suas ações, o que, por sua vez, testa as escolhas humanas. O que isso significa para o livre-arbítrio humano? Além disso, a existência do mal e o papel de Satanás apresentam desafios significativos para os cristãos. A luta contínua entre o bem e o mal, com Satanás como figura central, é uma questão teológica complexa que tem sido debatida por séculos em círculos religiosos e filosóficos. Além de suas implicações teológicas, a ideia de culpar Satanás por más condutas tem sido uma prática comum em círculos religiosos ao longo da história. Ao externalizar a culpa e atribuir o erro a Satanás, as pessoas podem buscar se absolver da responsabilidade pessoal. De forma geral, o surgimento de Satanás como uma figura pessoal com intenções malévolas em relação à humanidade representa uma mistura complexa de fatores teológicos, culturais e históricos. Isso levanta questões profundas sobre a natureza do bem e do mal, da justiça e misericórdia divinas, e sobre o relacionamento entre Deus, a humanidade e as forças cósmicas em ação no universo. Em conclusão, a queda de Satanás se apresenta como um evento multifacetado e enigmático na teologia cristã, que tem cativado as mentes de teólogos e crentes ao longo dos séculos. Ela serve como um símbolo da rebelião que ocorreu entre um grupo de anjos contra o poder e o governo de Deus. No entanto, é importante saber que Jesus derrotou Satanás através da sua cruz, e que o único poder que Satanás pode ter na sua vida é o poder que você lhe dá ao acreditar na mentira. Jesus disse no Evangelho de João que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se conhecer a verdade te libertará, o que acreditar numa mentira fará? Isso te aprisionará. No seu cerne, a queda de Satanás representa a rebelião e o orgulho que podem corromper até os seres mais exaltados. Lúcifer, outrora um querubim radiante e estimado nas cortes celestiais, sucumbiu à tentação do orgulho e da ambição, desejando reivindicar a soberania para si mesmo. Sua rebelião contra Deus levou a uma guerra cósmica nos céus. Apesar do caos e conflito que se seguiram à rebelião de Lúcifer, Deus permanece soberano e misericordioso. Sua decisão de exilar Satanás, em vez de executá-lo imediatamente, reflete sua justiça e misericórdia divinas, oferecendo a possibilidade de redenção até mesmo para os seres caídos. Ainda mais do que isso, o conflito contínuo entre o bem e o mal, com Satanás no centro, serve como um teste constante da fidelidade da humanidade e como um lembrete da luta contínua entre a retidão e o pecado. Isso desafia os crentes a permanecerem firmes em sua devoção a Deus e a resistirem às tentações do orgulho e da rebelião. A queda de Lúcifer também tem implicações práticas para os crentes em sua compreensão da guerra espiritual e da natureza do mal no mundo. Ela lembra os cristãos da realidade das forças espirituais em ação
e da importância de confiar na força e proteção de Deus diante da tentação e adversidade. Em resumo, a queda de Lúcifer é um conceito teológico rico e complexo que continua a intrigar e inspirar crentes e estudiosos. Sua significância vai além de um mero evento histórico, convidando a reflexão sobre a natureza do bem e do mal, a soberania de Deus e a luta eterna entre a retidão e o pecado. Ao lidarmos com essas questões profundas, somos lembrados da importância da humildade, fidelidade e confiança na providência de Deus. Se este vídeo te abençoou de alguma forma, não deixe de curtir, compartilhar seus pensamentos na seção de comentários e compartilhar este vídeo com seus grupos da igreja no WhatsApp. Você que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, ou mesmo que está afastado e quer reconciliar, escreva nos comentários abaixo: eu quero aceitar a Cristo como meu Salvador, ou eu quero reconciliar com meu Senhor, que iremos orar por você. Deus te abençoe.